Você que está tomando suplemento de forma exacerbada, está correndo atrás, está procurando algo que possa melhorar a sua saúde e o seu metabolismo. Esse vídeo é para você. Meu nome é Homero Avelar, sou biomédico, especialista em fisiologia e nutrição ortomolecular. E nesse vídeo nós vamos conhecer o que é ortomolecular, como essa ciência milenar, essa terapia pode ajudar o seu organismo. E, detalhe, você vai conhecer como a ortomolecular pode te apoiar em várias patologias, em várias especialidades que você esteja sofrendo, que você esteja passando, ou ainda mais, preservar o seu corpo, preservar a sua saúde. Então, vem comigo. Mas antes de eu começar aqui a nossa aulinha, que eu vou subir o palco agora, a nossa apresentação, não deixe de curtir esse vídeo. Então, clica aqui no joinha, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, porque se você não for inscrito, toda vez que subir um vídeo novo falando de saúde, bem-estar, de suplementos, você não vai ser avisado. Então, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa entender sobre saúde. Como que nós podemos melhorar a nossa saúde. Isso é muito importante, pessoal. Então, vamos subir aqui a nossa aulinha. Então, vamos começar aqui falando sobre terapia ortomolecular. O que seria, o que é a terapia ortomolecular? Então, a terapia ortomolecular, pessoal, ela é uma prática clínica, isso mesmo, é uma ciência, uma parte clínica, que visa o quê? O equilíbrio metabólico. Ah, Homero, agora você me complicou tudo. O que é equilíbrio metabólico? Equilíbrio metabólico é o metabolismo. O que é o metabolismo? São todas as reações do seu organismo, reações enzimáticas que são dependentes de vitaminas. Opa, comecei a esclarecer, né? Dependentes de minerais. Ah, eu acho que você também talvez faz uso de minerais. Antioxidantes, você já ouviu falar essa palavrinha também. Nós temos aí a parte de nutracêuticos. Então, tudo isso está envolvido com o metabolismo, que é o que o seu corpo faz, todas as reações envolvendo essas reações que nós chamamos de reações bioquímicas, bioquímicas que estão dentro do metabolismo, certo, pessoal? Então, essa é a base, é o que a ortomolecular busca, equilíbrio. E quando a gente fala equilíbrio, é muito interessante. Por quê? Porque o equilíbrio, ele promove algumas bases, alguns pilares. E a ortomolecular, ela trabalha com alguns fundamentos, como vitaminas e minerais, como combate aos radicais livres. Os radicais livres são substâncias que, devido ao estresse oxidativo, pessoal, são susceptíveis e aumenta o desenvolvimento de câncer, trabalha com metais pesados, metais tóxicos, né? Então, isso é um dos pilares da ortomolecular. Tenho certeza que já ouviu falar do alumínio. O alumínio, pessoal, está muito relacionado com demência, com Alzheimer. Então, tudo isso é um dos pilares da ortomolecular. A desintoxicação, esse é bem legal. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o detox é simplesmente tomar um suco verde pela manhã e acabou. Não! O detox ele vai muito além disso. Por quê? O detox está envolvido alguns órgãos muito importantes do nosso organismo, como fígado, rins e intestino. E fazendo um parênteses aqui, se você quer saber mais e aprofundar de detox, deixa aqui no comentário que você quer mais de detox. Nós vamos gravar um vídeo, fazer lives aqui para te explicar o detox correto. Como fazer um bom detox? Detalhe, pessoal, nosso detox correto traz muitos benefícios para o nosso organismo. E, por fim, o equilíbrio celular. Isso mesmo. Então, a ortomolecular, ela vai entender o metabolismo da sua célula. Então, é olhar o corpo como um todo. Esse é um dos pilares da ortomolecular. Mas, para você entender isso, quem foi? Como que saiu? Como que inventou a medicina ortomolecular? Esse cara aí, o tal de Linus Pauling. Linus Pauling foi ganhador do Prêmio Nobel 2 vezes, pessoal. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Química e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Então, Linus Pauling, durante
as suas pesquisas, como ele era químico, ele foi usando a ortomolecular para voltado para a saúde. Um dos grandes trabalhos do Linus Pauling foi usar doses maiores de nicotinamida, que é vitamina B3, para o tratamento de esquizofrenia. E ele teve excelentes resultados. Daí, ele começou a desenvolver a ortomolecular, que é essa ciência, essa medicina que está atrelado junto a essa recomposição de vitaminas, minerais, mais detalhe, com segurança e olhando, visando o metabolismo que eu falei ali atrás. Então, essa é a construção da ortomolecular, pessoal. E aí, a ortomolecular não olha somente a deficiência de vitamina, né? Então, ela vem fazendo todo esse equilíbrio que está envolvido com o metabolismo. Então, ela vai olhar deficiência, equilíbrio, performance, tudo isso, vai ver cognição. Então, tudo isso está dentro dessa medicina ortomolecular. Então, por isso que a ortomolecular exige uma anamnese. O que é isso? Exige uma investigação profunda, bem voltada para o indivíduo, para você, personalizada para você. Ela não é assim, feita para todas as pessoas serem iguais, não. Por isso que ela requer esse contato aqui entre o profissional de saúde, que está aqui, o biomédico, juntamente com o paciente, para entender rotina, hábitos de vida, quais são as queixas, quais são os sintomas, quais são as deficiências. Mas e aí, como é que eu vou saber de deficiência? Como que nós sabemos de deficiências de vitaminas, minerais, antioxidantes, se eu estou intoxicado por metais pesados? Tudo isso são através de exames. Então, a ortomolecular tem uma visão de interpretação de exames, levando o seu organismo como um todo. Então, ela olha o seu exame juntamente com o que você está sentindo, juntamente com os seus hábitos de vida. Isso é muito importante, além de ter o apoio da tecnologia. Você sabia que eu, aqui no consultório, eu uso o mineralograma, uma tecnologia que identifica 21 minerais presentes dentro da sua célula, 7 vitaminas e mais 14 metais pesados. Aí a gente consegue entender como que está a sua intoxicação por metais pesados. Detalhe, isso ajuda muito. Lembra que eu falei ali atrás do estresse oxidativo? O estresse oxidativo está relacionado com radicais livres, que está relacionado com câncer. Então, a gente consegue prevenir, isso é muito importante. Tudo isso são instrumentos que a ortomolecular usa para promover o equilíbrio do teu organismo. Você já ouviu falar do mineralograma? Se você também quer saber mais sobre o mineralograma, deixa seu comentário aqui embaixo, pessoal. Então, a medicina tem essas funções. E uma das funções da ortomolecular está muito atrelada na bioquímica. O que é bioquímica? Bioquímica, pessoal, a bio-vida. Química, você já sabe o que é química, né? Então, está relacionado, lembra que eu falei do Linus Pauling, que ele usou vitamina B3 para tratar esquizofrenia? Então, você vai ter esses metabólicos, né? Vitaminas, minerais, antioxidantes, nutracêuticos, fitoterápicos, para tratar a saúde. Então, essa é uma visão da ortomolecular, onde tem metabolismo, inflamação. Eu tenho certeza que você já ouviu falar como que a inflamação prejudica a sua saúde. Nós vamos tratar e ter um olhar muito na sua mitocôndria, que é a célula de energia. O intestino, hoje muito estudado, o intestino, né, como várias funções, um órgão extremamente importante. Lembra que eu falei ali atrás do detox? O detox ajuda muito no funcionamento do intestino, assim você melhora o seu corpo como um todo. Está começando a entender como é que é a linha da ortomolecular? Como é que nós trabalhamos com essa visão do corpo como um todo? E tem os hormônios, tem os estilos de vida, né? Isso é muito importante. E por falar de hormônio, quero fazer um parênteses aqui, como fisiologista, que eu apresentei ali atrás, eu tenho essa visão, juntamente com os fisiologistas, dos hormônios, né? Eu tenho visto muitas pessoas usando hormônios, sem a necessidade. Por isso que é importante
ter o equilíbrio, ter o corpo como um todo, tá? Então, a horta molecular moderna, que é aplicada hoje, tem esses pilares, que é inflamação crônica, a microbiota intestinal, tenho certeza que já ouviu falar de probióticos, tem o estresse oxidativo, que eu acabei de falar dos radicais livres, imunidade, hormônios, neurotransmissores que estão envolvidos com ansiedade, depressão, isso é muito importante. O sono, uma ferramenta extremamente importante para o seu organismo. E, pessoal, presta atenção que eu vou falar aqui, presta atenção. Essa aqui é uma coisa muito importante, é uma dica na explicação que você já pode começar a fazer hoje, agora. Mas antes, se você já deu o seu like nesse vídeo, então, se você não deu like, dê o like, se inscreva no canal e já fica atento para você compartilhar esse vídeo para quem você conhece que precisa melhorar a sua saúde, que já passou por vários médicos, estão fazendo várias coisas e não estão fazendo o básico para promover o equilíbrio do seu organismo. Esse aqui é para você fazer agora, hoje. Você já pode fazer. Ouvindo esse vídeo, você já pode falar assim, eu vou fazer isso. Exercício físico. Exercício físico modula todo o nosso organismo. Então, é importantíssimo fazer atividade física. E, lógico, uma nutrição personalizada. Cada organismo, cada indivíduo, ele tem a sua necessidade nutricional. Então, eu não tenho a mesma necessidade nutricional que você. Então, cada indivíduo ele precisa ter essa individualidade. Vocês estão me acompanhando? Que ótimo. Vamos lá. Vamos falar agora, mais ou menos, entender um exemplo. Então, aqui nós temos genótipo e fenótipo, para você entender como o seu estilo de vida modula a sua genética. Então, nós temos aqui o mesmo indivíduo, você vai ver que de um lado tem um indivíduo que tem um hábito de vida totalmente desregrado, e do outro lado, o indivíduo que tem um hábito de vida, um estilo de vida saudável. Presta atenção, é o mesmo indivíduo. Por que é diferente? Porque nós temos os genes. Os genes, olha, presta atenção nisso aqui. O genes é aquele que está no seu corpo, é aquele que está dentro da sua célula, dentro do seu DNA. E o fenótipo é a característica que esse gene expressa. Então, você consegue manipular, modificar a expressão do seu gene. O que isso faz? Isso faz que você consiga silenciar algumas doenças que é dos genes, que é da genética. Você já ouviu aquele ditado? Eu tenho colesterol elevado, é genética. É genética. Mas se você tiver um hábito de vida saudável, uma alimentação, uma nutrição personalizada, atividade física e com alguns micronutrientes, entre vitaminas e minerais, você consegue silenciar esse gene. Entenderam? Então, isso é genótipo e fenótipo. E o que é que mais modula isso? Chama-se atividade física. Pessoal, tem casos de pessoas, por exemplo, pegar uma autoimune, que é Hashimoto, tireoide de Hashimoto. Tem pessoas que modulam a tireoide de Hashimoto e chegam ao ponto dessa doença estar em remissão e usar o mínimo possível do medicamento para a vida inteira, dependendo muito do hábito de vida. Estão entendendo? Tem o gene, mas não expressa a característica. E essa é uma das modulações muito importantes que está envolvido com a atividade física e a nutrição personalizada, além do equilíbrio metabólico, que vem atrelado com micronutrientes, minerais, vitaminas. Muito bom. Isso é um dos pilares da horta molecular, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui para você entender o que a horta molecular olha com relação ao equilíbrio. Nós estamos falando da tizerpatida, que eu tenho certeza que você conhece. A tizerpatida, ela tem ajudado muito o metabolismo. Por quê? Porque a tizerpatida, ela ajuda muito na diminuir a inflamação, ajuda muito, eu tenho certeza que você já ouviu falar que ela ajuda muito no emagrecimento, então nós diminuímos a inflamação, melhorando seu intestino, melhora o seu tecido adiposo, melhora seu fígado, seu cérebro. Isso é a tizerpatida. E a tizerpatida, ela foi
desenvolvida para o tratamento de diabetes, certo? Então, aquela pessoa que é diabética usando anti-hepatida tem uma melhora muito grande. Mas agora vou entrar aqui em detalhes para você entender o que a ortomolecular faz durante o uso da tizerpatida, como que é esse equilíbrio, só para você entender como que é o trabalho da ortomolecular. Então, a tizerpatida, nós bem conhecemos que ela é usada, ela foi criada para quê? Para diabéticos. Então, grosseiramente falando, o que o diabético tem? O diabético, ele não consegue secretar a quantidade de insulina para que o corpo pegue essa glicose e coloque para dentro da sua célula. Então, a tizerpatida ajuda nesse metabolismo. Ajudando nesse metabolismo, você tem alguns benefícios, que é emagrecimento. A tizerpatida, ela tem dois análogos, né? Que é o GIP e o GLP-1, que melhora e retarda o esvaziamento gástrico. Então, você tem uma sensação de saciedade. E isso promove um emagrecimento de forma eficiente. Só que aí, olhando a ortomolecular, então, a tizerpatida foi feita para o diabético, certo? E o indivíduo que não tem diabetes? Olha, se eu não tenho diabetes, a minha produção de insulina ainda está boa. E se eu uso a tizerpatida, eu melhoro o metabolismo da glicose e começo a diminuir a produção de insulina, porque meu metabolismo de glicose está bom. Olha como que a ortomolecular usa e olha para esse lado, pessoal. Então, a insulina, ela a gente chama de anabólico. O que é isso? A insulina participa da massa muscular, da formação de massa muscular. Então, se você está usando a tizerpatida, melhora muito o seu corpo, reduz a produção de insulina, consequentemente, você pode estar perdendo massa muscular. Para isso, você precisa usar algumas estratégias. Um exemplo, tem um aminoácido presente nas carnes e presente num suplemento que eu tenho certeza de já ouviu falar, no whey protein, chamado leucina. A leucina, ela tem uma característica por ser insulinotrópica. O que é isso? Ela produz estimula a produção de insulina inteligente. E isso melhora a preservação da sua massa muscular. Então, automaticamente, quem está usando tizerpatida precisa ter uma boa ingesta de aminoácidos essenciais. Mas é difícil. Por quê? Se você melhora o esvaziamento gástrico, retarda esse esvaziamento gástrico, você não tem fome. Se você não tem fome, você não come. Se você não come, como você vai comer esses aminoácidos? Esse aminoácido específico e essencial, entre outros, né, para preservação, que a gente... Lembra que eu falei de metabolismo? Nós falamos de vitaminas, minerais, mas se você está comendo menos, como que você vai manter o seu organismo saudável? Aí você precisa ter uma suplementação personalizada para você, direcionada para você entender, esse exemplo da tizerpatida, para você entender como que a ortomolecular funciona. E isso está para vários medicamentos. Por isso que a ortomolecular ela é um apoio para várias patologias. Se você é hipertenso, se você toma o remédio de hipertensão, é importante. Se você toma medicamentos para ansiedade, é importante para que você melhore até a eficiência do seu medicamento. Então, a ortomolecular ela está apoiando tudo isso. Por isso que eu falei lá atrás do equilíbrio, a preservação metabólica. Então, a ortomolecular ela está de apoio a todas essas patologias. Então, acabei de falar, do músculo é um órgão metabólico. Se você perde massa muscular usando a tizerpatida, o que vai acontecer? Você piora a sensibilidade à insulina, você perde a longevidade e imagina quando você parar de usar esse medicamento. Então, olha que coisa interessante. Então, a ortomolecular ela funciona com isso, com essa parte, esse metabolismo. E a nossa visão é o quê? O paciente integrado. Então, a ortomolecular visa o paciente integrado. Nós olhamos o paciente como um todo. Não existe um paciente segregado, separado.
ele é um todo. Então, exame, característica, genética, estilo de vida, tudo isso é o que a ortomolecular visa e entende. Conseguiu compreender? Esse vídeo ficou bem explicativo para você entender o que é ortomolecular. E se você conhece uma pessoa que precisa entender, entender esse equilíbrio, que está tomando 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos para resolver as coisas, toma um para hipertensão, depois toma outro para melhorar o desânimo, toma outro para dormir, depois toma outro para acordar, toma um para depressão porque está muito triste, depois toma um porque está acelerado demais. Compartilha esse vídeo com essa pessoa para entender o metabolismo. E quero incentivar você a comentar aqui embaixo. Qual é a sua dúvida? Você toma qual remédio, qual medicamento? O que você queria fazer para melhorar? Eu quero tomar magnésio, eu quero tomar vitamina B12, eu quero tomar vitamina D. Escreva aqui embaixo para que nós possamos bater esse bate-papo, elucidar e você tirar todas as suas dúvidas com relação ao equilíbrio do seu organismo. Presta atenção, pessoal. Saúde é muito importante. A ortomolecular visa saúde, bem-estar e longevidade saudável. Fique atento no próximo vídeo, que será muito interessante para que a gente possa falar de saúde. Um abraço e tchau, tchau!